esse trovão, acabou, fez até, me deixou, eu fiquei com medo da chuva, fiquei. Nossa, Nilda, e a gente tá precisando tanto de chuva. É mesmo, chuva, a chuva é bênção. Chuva é bênção. Chuva é bênção, eu não tô com medo mais não. Chuva é bênção. Bênção. Tava tão seco esses dias. Sim. Maiores estiagens estamos vivendo em Tangará da Serra. E muita água, hein? Água é importante, não é? Sem água a gente não sobrevive. Não sobrevive. A gente precisa de água para tomar banho, Lavar a roupa, escovar os dentes, lavar o pé. Eu queria dormir sem lavar o pé, minha mãe não deixou. Falou que eu tenho a água aí, dava para lavar o pé. Lavei o pé para dormir, não deu para tomar banho, mas lavei o pé. Você acha que a gente consegue viver mais que 30 dias sem tomar água? Não. A minha professora, sabe o que a minha professora falou? Ela falou assim, que sem comer a gente consegue ficar assim até 30 dias. Eu não dou conta não, 2 dias eu acho que eu morro, 2. Mas ela falou que aguenta, mas ela falou que água não. Sem água a gente não consegue. Não consegue. Não. E você sabia que o nosso corpo também, ele é todo lotadinho de água. Nós somos formados com muita água. Sabe o que ela falou? Que 70% do nosso corpo é de água. Eu espremi assim, ó, não saiu água nenhuma. Ai, Nilda, deixa de ser boba, não ia sair mesmo. Ela falou, né? Ela falou. Mas água é importante. Significa que sem água a gente não vive. Eu tô com sede, Nilda. Você tá com sede? Muita sede. Que isso? Ué? Água para beber. A gente não consegue viver sem água. Não consegue. Eu vou tomar um pouco de água. Você quer? Por favor. Né? Água é bom, né? Muito bom. Vocês aceitam água? Ai, meu Deus do céu! Todo mundo disse sim. E agora? Não sei se eu bebo. Vamos ter que dar para alguns, já que a gente seria educado, né? Ali, ó. Disse. Ô, irmão Zafenati, arruma mais água lá. Porque a água faz bem mesmo. Olha aqui. Umas crianças pedindo água, não é, Eude? Eles gostam de água. Você sabe que criança é prioridade. Vocês Prioridade. não desculpem, mas criança é prioridade. Peraí. Um poço? Isso é um poço? Isso aqui é um poço? Eu acho que é uma mina, tia. Uma mina. Ai, uma mina. Água. Essa água, a gente não vive sem essa água. Mas você falou assim que existe um outro tipo de água. Como assim? Água que ninguém vive sem? Nilda, eu ouvi dizer que existe uma água que se a gente beber dela, nós nunca mais teremos sede. É uma água para a vida eterna. Já ouviu dizer sobre isso? Eu ouvi uma história na EBD e também lá no e-book que contaram. Não é a história da mulher samaritana? Eu falei, eu sabia. É dessa aí mesmo. É a mulher samaritana. Deixa eu contar. Eu quero contar. Gente, pode contar. Vocês sabiam que Jesus, eu fiquei sabendo assim, ó, que Jesus todo dia ele andava assim pregando a palavra pra lá e pra cá, sabe? Aí qual foi um dia ele saiu com todos os seus discípulos. Aí ele foi e falou, vou sair da Judéia, eu vou lá, mas vou andar muito. E ele tinha que passar por Samaria. E lá na Samaria, as pessoas não gostavam dos judeus, não gostavam. Não se conversavam, mas Jesus tinha que passar por lá. Então Jesus foi. Quando Jesus chegou em Samaria, ele estava tão cansado e ele falou assim: discípulos, vai buscar comida, pega a comida lá porque eu estou com fome e eu vou ficar aqui na beira do poço. Eu vou ficar aqui porque eu preciso estar aqui próximo. Mas como que eu vou pegar água? Não tem onde. Será que não vai aparecer ninguém?
Jesus estava sentado e viu que chegou uma mulher. Dona mulher, assim, eu andei muito, sabe, demais da conta. Eu tô cansado, mas tô com uma sede. Dá um copo d'água pra mim? Tá falando comigo? Sabe? Samaritana, é contigo que eu tô falando. Me dá de beber. Comigo? Você sendo judeu, eu sou samaritana. Judeus não falam com samaritanos. Ah, mas eu falo com todo mundo, sabe por quê? Eu não tenho esse negócio de ficar de mal assim. Ah, de mal não. Eu falo com todos. Eu quero falar, eu preciso de água. Dá-me um copo d'água. Como que pode tu, sendo judeu, pedir água a mim, uma mulher samaritana? Você não está sabendo com quem você está falando. Porque se você soubesse com quem você estava falando, você pediria, porque eu tenho água. E a água que eu tenho é água da vida. E é água, se você tomar essa água, nunca mais terá sede. Nunca mais. Porque essa é a água da vida, que só eu tenho, que jorra para a vida eterna. Como assim? Água da vida, nunca mais terá sede. Ah, peraí, mas antes da gente terminar nosso papo aqui, vai buscar seu marido? Senhor, eu não tenho marido. Ela não é tão mal não, ela falou a verdade. A senhora falou a verdade. A senhora não tem marido. E olha aqui, a senhora teve 5. Nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Nem 4, 5. E nem 5 também. A senhora tem um outro aí. Viu, gente? Fica de olho. Ó, e esse que está contigo também não é seu. Viu? Não é seu. És profeta? Sou o Filho de Deus Altíssimo. Onde está a mim revelada todas as coisas? Mas não se preocupe. Se você quiser tomar desta água, jamais você terá sede. Jamais você vai viver de engano. Jamais você vai sofrer vivendo com aquilo que não é seu. Quer essa água da vida? Eu aceito. E vou falar para todos que chegou, conheci o profeta. Venham. Venha conhecer o verdadeiro profeta, o homem de Deus. Venha conhecê-lo. Então, Jesus salvou a vida dessa mulher. E ela era uma mulher pecadora, uma mulher que estava à margem da sociedade, mas ela creu, ela quis a água da vida. Então veio o Senhor e entrou na vida dela, e ela tornou-se uma grande missionária, e através dela vários outros samaritanos vieram conhecer a Jesus. E aqui nós podemos observar como que essa água ela é importante para a nossa vida, porque é dela que jorra a nossa alegria, a nossa salvação. E aqui eu quero mostrar para vocês, antes de mostrar ali, tá ali, deixa eu mostrar isso aqui para eles. Não, espera só um pouquinho, mostrar aquela ali. Nós gostaríamos de passar para vocês outros recursos. Se você não tiver, há várias maneiras de contar a história, né? Várias maneiras de evangelizar. E olha que lindo também esse material. Mas antes a Eude vai cantar um corinho para a gente começar. Agora todos em pé, vocês ficaram bastante tempo sentados, né? Enquanto ela organiza aqui, eu queria mostrar para vocês isso aqui. Olha aqui, uma outra forma. Pode continuar em pé. Aqui está você. Aqui está eu. Nós estamos neste momento sendo representados por essa vasilha aqui. Essa aqui é um copo com água, que está representado Jesus, que é a água da vida. E esse pedacinho de papel
está representado o mundo. Tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que impede o ser humano de tomar a água da vida. Aqui está, as dificuldades, as tristezas, a falta de fé, de compromisso, de interesse. E eu quero colocar aqui para vocês dar uma olhadinha. Jesus, as dificuldades, as agruras da vida, tudo aquilo que impede a cada um de nós de exercer esse ministério que é tão difícil e que tão prazeroso ao mesmo tempo, está aqui. Jesus, o mundo que nos impede, que impede o ser humano de receber a água da vida. E nós precisamos tirar do mundo da nossa vida. Precisamos tirar os empecilhos para que a água da vida jorre e que nós tenhamos essa vida eterna. E neste momento nós precisamos tirar e ajudar que outro também tire tudo isso que impeça. Para que a água da vida, a água da vida jorrou na nossa vida. E agora sim, nós somos mais do que vencedores. Esse Jesus que veio, que deu a vida por nós e que derramou o seu sangue. E aqui está o segredo da nossa vitória. Amém. Antes da história, é sempre importante, dentro do Ministério Infantil, nós trabalhamos com muitas histórias. E o Senhor Jesus foi um grande mestre, um grande pedagogo que contou muitas histórias, não é? Para nos ensinar, para ensinar o povo daquela época. A gente sempre é bom fazer as antecipações de uma história. E nós vamos fazer uma agora que é assim. mãozinhas para cima, outra mãozinha. E agora esfrega. Esfrega. Aperte, ficou quente, está quente? Sim. Agora vamos colocar a mãozinha nos nossos ouvidos, porque agora nós vamos somente ouvir a palavra de Deus. Mãozinhas para cima, outra mãozinha. E agora esfregue. Vai esquentando, tá esquentando, tá esquentando, tá quente. Não ouvi, tá quente? Sim. Agora vamos colocar na boquinha. Porque agora nós não podemos falar. Nós agora vamos ouvir a palavra de Deus. Então a nossa boquinha tem que ficar fechada. Mãozinhas para cima, outra mãozinha. E agora esquenta, esfregue para esquentar rapidinho, rápido, esquente mais. Esfregue mais. Tá quente? Sim. Tá pelando? Mais um pouquinho. Agora tá muito quente. Sim. Agora vamos colocar a nossa mãozinha no coração. Porque o nosso coração agora vai se abrir para ouvirmos a palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Amém? Amém. Ainda tem outra. Continue em pé. Vocês já ficaram sentados um tempo grande, não tem? História. Não ouvi nada. Não apareceu nada. Nada. História. Ai, tem que falar mais alto, não ouvi nada. Eu acho que eu tô falando fraco. Vocês me ajudam a falar? Sim. Vamos chamar a história? Então vamos lá. Sim. 1, 2, 3. História. Acordou. Apareceu. E agora nós vamos contar a história que está nesse livro. E aí vocês podem falar o livro em que está a história, para vocês começarem a história. Porque com crianças, a gente nunca pode perder o referencial. O nosso referencial é a palavra. Então, quando nós vamos trabalhar uma história, as crianças têm que ter noção de onde é essa história, qual é o livro,
o capítulo, ela tem que saber, ela tem que conhecer a história. E aí, a gente vai abrir e incentivar sempre as nossas crianças a terem a Bíblia. Quando eu cito uma referência, eu vou perguntar: já encontraram? Todos encontraram? Então vamos ler a história. Se você pode ler, ou você pode contar a história, mas nunca deixar de referenciar. As nossas crianças têm que aprender a amar esse livro, a ter esse livro como único e verdadeiro foco e caminho, ensinamentos para o caminho e para o céu. Porque é aqui que está todos os ensinamentos para ser um cidadão do céu. Então nós não podemos nunca deixar de referenciarmos a Bíblia. Qualquer recurso que vocês utilizarem, sempre referenciem a Bíblia. E como a gente trabalha com criança gosta de visuais. Então por que não você não ter uma Bíblia enfeitadinha? É a mesma Bíblia, só tem uma capa diferente. Você vai trabalhar a Bíblia? Nem sempre é possível a gente não fica se fantasiando, vestindo as roupas dos personagens, mas você pode fazer um avental bíblico, porque elas têm que entender que essa história que você está contando saiu deste livro. Este livro é o referencial. Amém? Amém. Podeis acertar. Obrigada. Nós temos outros recursos aqui, ó, para contar essa mesma história. Olha aqui. A mulher samaritana, olha ela aí. Aqui, Jesus, que ofereceu para ela não essa água que nós bebemos aqui, mas a água da vida eterna. E olha aqui, que interessante esse recurso. Abre aqui, né? Que água é essa? Água da vida. Se você pode trabalhar aqui. Ele está oferecendo água, é essa água aqui? Não é essa água. Qual é a água que Jesus oferece? A água da vida eterna. É a água da mudança. É a água que me faz mais do que vencedor. É a água que nos faz vencer todas as batalhas, todas as adversidades, tudo o que acontece nessa vida tão difícil. É essa água que nos faz mais do que vencedores. E aí a Eude levou lá também o poço. Vou atrás do poço. Olha que bonitinho. E é fácil também de confeccionar. Olha que fácil, gente. Fácil de confeccionar. Aqui está o poço. Aí tem aqui o espaço onde, né? Segura para mim. Onde estão, ó, a mulher, quando ela chegou no poço, ela era uma pecadora, que ela só estava preocupada com seus prazeres, os prazeres passageiros que o mundo oferece, né? Mas a partir do momento em que ela bebeu a água da vida, ela viu que tudo aquilo ali não passava de prazeres que não é mensurável com o que Deus tem preparado para nós. Não se pode comparar com nenhum prazer, não é verdade? Que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e que jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para nós. Isso é um privilégio enorme, nós sabermos que o que Ele preparou para nós não podemos medir, mensurar. Então aqui já é mais um recurso dessa história. Eu digo para vocês que todos vocês que estão aqui, vocês têm a minha admiração, o meu apreço, porque vocês são realmente escolhidos por Deus para trabalhar com criança. Nós observamos como que o mundo tem sido terrivelmente bombardeado as nossas crianças, e nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho. E vocês foram escolhidos para trabalhar, né? Um departamento que não é fácil, mas é prazeroso, não é? Quantas e quantas crianças que cada um de vocês estão
arrebatando, tirando das mãos de Satanás. Porque cada dia que eu vejo, eu trabalho em escolas. E eu vejo, e tem vários meninos aqui, irmãos também que trabalham, e vê qual é a batalha. A batalha é terrível. E o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. Ele não está brincando. Ele está de cada dia mais investindo nas nossas crianças. E aí eu e a Eude estávamos comentando aqui, e nós até falando da tia Jo, quando ela veio, ela falou, e nunca saiu da minha cabeça, e é verdade. Ela disse assim, como que ela diz, Eude? Ganha o coração da criança aquele que chega primeiro. Quem está chegando primeiro no coração das nossas crianças? Irmãos, é uma coisa terrível. Nós podemos observar cada dia que está pior ainda, né? E quem é que está ganhando o coração? Às vezes nós damos alguma coisa para os nossos filhos com a nossa própria mão, que no caso, até tem lá aquele menininho lá com aquele smartphone, né? As crianças estão nascendo já com celular. É maravilhoso. Vocês vão encontrar muitas, né? Vocês encontram muitas criatividades e muitas materiais para a gente estar trabalhando com criança, com jovem. Então a internet, ela é muito importante, mas ela também é muito perigosa. E o que eu observo, que várias crianças ficam até tarde com o celular. E o celular, irmãos, ele está sendo um perigo. Não é só na mão dos nossos filhos, não. Na mão de irmãos, irmãs. Está sendo um perigo muito grande. E nós temos que parar para analisar quem que está chegando em primeiro lugar no coração dos nossos filhos. Quem? História tão bacana, história da mulher samaritana. Jesus me deu água para a vida eterna, ela nunca mais se perderá. Eu quero água, vida, água que não se bebe de copinho. Eu quero água, vida, água que não se bebe assim de canudinho. Eu quero água, vida, água que não se bebe de copinho. Eu quero água, vida, água que não se bebe assim de canudinho. Não é água mineral, não é água que faz mal, não é água Gavisone do poço de Jacó. Não é água mineral, não é água que faz mal, não é água Gavisone do poço de Jacó. Eu quero água, vida, água que não se bebe de copinho. Eu quero água, vida, água que não se bebe assim de canudinho. Eu quero água, vida, água que não se bebe de copinho. Olha que bonitinho. Que não se bebe assim de canudinho. Achei muito legal. Queridos, nós fizemos uma aula criativa, motivada, trabalhando a água que o Senhor Jesus, a água que é o Senhor Jesus, a fonte de vida eterna. Então nós usamos alguns recursos, cânticos, usamos história dramatizada, usamos recursos visuais e toda aula tem que ter um fechamento, uma culminância. E nós resolvemos, eu e a Nilda, fazer uma lembrancinha, porque uma criança, no dia que toda vez que ela vê esse pocinho, ela vai sempre fazer conexão, porque o ser humano é assim, o cérebro humano, nós temos um sistema neurológico que vive de conexões. E a criança, desde muito cedo, ela faz conexão. Então, toda vez que ela vê um pocinho assim, ela vai se lembrar da história e vai lembrar que Jesus é a água para a vida eterna. É a água que jorra em nós e que gera mudanças e que nos conduz para o céu. Então, isso é a conexão. Então, sempre que vocês trabalharem um conteúdo, seja ele qual for, eu ouvi o Eliton falando sobre a questão do culto infantil. O culto infantil tem que ser muito bem planejado, muito bem preparado,
Porque quando eu vou trabalhar qualquer tema bíblico, porque o culto infantil é pregação, estudo bíblico, eu tenho que ter uma conexão. Não adianta eu somente ler a Bíblia e não criar nenhuma conexão com essa criança. Então a conexão pode ser uma lembrança. Sempre é possível fazer uma lembrança? Não. Mas, por exemplo, se você trabalhou que Jesus é o pão da vida, você pode trabalhar uma imagem de um pão. Que as suas palavras são mais doces do que o mel. Dê uma balinha num coraçãozinho, uma balinha de mel. São as conexões que a gente tem que fazer para finalizar sempre um conteúdo. E é por isso que a gente se esmerou. E eu quero agradecer a nossa, eu digo a minha fiel escudeira, a Lu, né, que esteve esses dias comigo lá na secretaria, à noite, madrugada, e junto com a Nilda, para a gente estar fazendo esses pocinhos para entregar para vocês hoje. Tá? Então essa é a conexão que a gente precisa ter sempre quando nós trabalhamos com crianças. E aí, nós vamos cantar um corinho que também é com conexão. Os corinhos evangelizam. Eu venho de uma época que a Igreja Assembleia de Deus, os hinos, eram hinos evangelísticos. Eles falavam de Jesus, faziam, no mesmo hino, fazia até um apelo para a pessoa aceitar Jesus. Hoje a gente vive momentos diferentes dentro da nossa igreja. E nós escolhemos um corinho muito antigo, porque a gente não pode esquecer das coisas que são base da nossa igreja, que sustentam a nossa fé. Então nós escolhemos um corinho e que também ele é um corinho com recurso e é um visual. E a criança nunca vai se esquecer. Os em pé de novo, porque afinal vocês são líderes de criança, e líderes de criança não são acomodados. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Olha que fácil, não é? Um minutinho você faz isso aqui, ó. E aí ele vai fixar melhor, né? Nossa, e tudo isso, gente, ó, nós tiramos da internet. Então, os créditos para várias tias que têm cada recursos maravilhosos. Eu lembro que na minha época, ai, eu aqui. Na época da minha infância, faz muito tempo assim, não? Não tinha nada disso, não tinha recursos. E para você procurar os recursos era tão difícil.
ofício, não tinha materiais. Hoje tem recursos disponíveis. Então o culto infantil é como o Wellington disse, não pode ser um cultinho, ele tem que ser um culto. E eu sei que todos vocês têm compromisso. A maioria de vocês trabalham fora, tem casa, tem filhos e ainda se dedicam para trabalhar com criança. E é por isso que eu admiro, que eu tenho um grande apreço por cada um de vocês. E olha que eu sou falha. Você imagina o quanto que Deus alegra com essa disposição que cada um tem para trabalhar com o departamento infantil. Aí nós temos outro corinho também. Esse corinho a gente canta 2 corinhos. Nós trabalhamos já ele na formação do ano passado, né? Com os professores da EBD e do IBUC. Se na família está Jesus, também é um corinho muito antigo. Jesus ama cada um, também é muito antigo. Mas são corinhos atuais, evangelísticos, e que as nossas crianças devem aprender. Porque nós precisamos trabalhar corinhos. Líderes e regentes que estão aqui nessa tarde. O que eu vejo muito hoje, nos dias de hoje, nas nossas igrejas, é crianças cantando hinos de adulto. Crianças cantando hino que não tem nada a ver com o evangelismo, que não é a nossa base. As nossas crianças precisam aprender que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e nos leva para o céu. Elas precisam aprender a buscar o Espírito Santo, a serem batizadas com o Espírito Santo. E está muito difícil nós vermos isso nos dias de hoje. Eu louvo a Deus pela caravana de Rondonópolis, que está aqui. Nós tivemos um grande congresso em Rondonópolis de crianças há poucos dias. E o Senhor batizou muitas crianças no Espírito Santo. Foi uma bênção. É muito lindo ver a manifestação do Espírito Santo no meio das nossas crianças. Porque uma criança que tem o Espírito Santo, ela tem mais forças. Como a Nilda disse, ganha o coração das nossas crianças quem chega primeiro. E somos nós, líderes. Somos nós que temos que chegar primeiro ao coração das nossas crianças. Esse corinho, todos conhecem? Sim, na família está Jesus. É feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Sim, na família está Jesus. É feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Sim, na mamãe está Jesus. É feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Sim, quando está Jesus. É feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Sim, a irmãzinha está Jesus. É feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. O perfil do líder do Ministério Infantil. Eu quero começar fazendo. Vocês me ouviram aí atrás? É que eu falo bem alto e às vezes eu acho que eu nem preciso de microfone. E eu não gosto mesmo de usar o microfone. Mas vamos lá. Quem é esse líder? O líder do Ministério Infantil. E eu quero começar fazendo uma reflexão com uma história. Essa história que eu vou contar para vocês não é uma história evangélica, não é uma história bíblica, é uma história secular, mas que eu escolhi para nós fazermos a reflexão nesta tarde. Quem sou eu? Quem sou
sou eu enquanto líder, enquanto regente, enquanto pessoa que ama trabalhar com criança? E como eu estou? Como está a igreja em relação às nossas crianças? O nome da história é A Casa Sonolenta. Ela, dentro da pedagogia, a gente chama, é uma história de repetição. E ela, a autora dessa história é a Audrey Wood. A Casa Sonolenta. Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa cama tinha uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó tinha um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. E em cima desse menino tinha um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro tinha um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gato tinha o que vocês acham que tinha? Tinha um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. E em cima desse rato tinha uma pulga. Será possível? Uma pulga acordada? Uma pulga que picou o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino, que deu um susto na avó, que quebrou a cama, numa casa sonolenta, onde ninguém mais estava dormindo. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês aqui nessa tarde. E confesso para vocês que trabalhar com crianças, para mim, é primordial. Mas trabalhar com pessoas que trabalham com crianças, para mim é muito mais importante. Porque eu sei que o Senhor me escolheu para isso, eu tenho essa convicção. E eu estou feliz por ver vocês aqui. Feliz porque teve uma pulga que picou. E que todos foram acordando. Se vocês estão aqui, é sinal que vocês estão acordados. Porque infelizmente a igreja vive sonolenta em relação ao ministério infantil. É triste quando nós vemos as nossas crianças sempre deixando ser de lado. Não há, e graças a Deus, que a igreja vem despertando para isso. Mas vocês sabiam que isso é histórico, queridos? Porque dentro da história, eu não vou falar sobre o conteúdo que está na apostila, porque não há tempo para isso, mas historicamente, a infância, ela nunca foi valorizada até a nossa Constituição de 88, que começou-se a pensar numa infância.
Criança, até alguns anos atrás, ela era simplesmente um fato de reprodução. E quando uma criança ficava doente, não se esmerava igual hoje. A gente tem tanto cuidado com os filhos, queremos o melhor. Era um a menos que morria, mas a mãe logo ficava grávida e substituía por outro. Se vocês entrarem em qualquer site da internet para ler sobre a infância, vocês vão ver que é assim. Então, a infância é uma questão de luta. Aí nós temos o ECA, que vem aí depois da Constituição, para assegurar, para garantir os direitos das nossas crianças. E o que é essa garantia de direito quando nós falamos em garantia de direitos? Garantia de direito quer dizer que ela tem direito à saúde, à educação, ao lazer, à família. A família é responsável, assim como o Estado. E as nossas crianças, elas têm o direito aqui também dentro da igreja. Ela tem o direito de serem olhadas com carinho, de ter um olhar diferenciado. Elas têm o direito de terem líderes que amam o ministério infantil. E eu coloquei aqui, no início do slide, eu disse uma frase que eu gosto muito. Você pode amar as pessoas sem liderá-las, mas não pode liderá-las sem amá-las. E eu quero crer que nessa tarde, vocês que estão aqui, vocês amam as crianças que Deus colocou nas mãos de vocês. Vocês não estão aqui por um acaso. Vocês não são líderes de criança, não trabalham com criança porque acharam você bonitinho ou bonitinha e te colocaram lá. Você está aqui porque o Senhor te escolheu. Você trabalha com criança porque você foi escolhido entre tantos para trabalhar com as nossas crianças. Porque criança não é porvir, criança não é futuro da igreja, criança é presente. Então nós temos que trabalhar com elas hoje. É hoje que elas têm que ser valorizadas, é hoje que elas têm que ter um líder ativo, um líder proativo, que faça a diferença, que tenha regente que ore pelas suas crianças, que venha no ensaio, que tenha responsabilidade, que é o que falta muito em relação às nossas crianças. Aos professores que trabalham na escola dominical: eu só dou aula para criança, se eu não for esse domingo não tem problema, é criança mesmo. Hoje eu não vou no ensaio. Aí o irmão pode dispensar, então canta qualquer corinho com as crianças lá. Queridos, o momento que vocês têm com as nossas crianças é o único momento que nós temos para tirar toda aquela sujeira, toda a imundície que o mundo tem colocado no coração das nossas crianças. Vocês já pensaram na responsabilidade que vocês têm enquanto líderes de crianças? Nós temos uma concorrência muito grande hoje enquanto líderes infantis. Nós concorremos, como a Nilda disse, com os celulares. Nós concorremos com os jogos, com a escola, com a pornografia, com os abusadores e por aí afora. Mas nós, como líderes, nós temos que crer que nós somos chamados e nos dedicarmos a esse ministério tão grandioso que é o ministério infantil. E aí, quando nós trabalhamos com as nossas crianças, elas têm um processo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento afetivo, cognitivo, físico e social. Mas eu quero dizer para vocês que dois desenvolvimentos, todos são primordiais. A criança cresce, ela se desenvolve com esses 4 pilares. Mas aqui na igreja, nós temos 2 que é de fundamental importância, que é o desenvolvimento afetivo e social. Porque vocês sabem que tem criança que não ganha um abraço do pai durante a semana inteira, durante o mês inteiro e talvez durante uma vida inteira. E eles precisam desse abraço de vocês, desse olhar fraterno, de olhar, que conheça seus liderados. Porque todo líder tem que conhecer seus liderados. Vocês conseguem olhar para uma criança e ver que ela está triste, que ela está diferente hoje? Porque o verdadeiro líder tem que ter essa característica.
Eu penso assim, eu sou professora há muitos anos, eu formo professores e eu trabalho muito isso com os meus acadêmicos na universidade e também na minha prática no dia a dia. Se eu consigo, numa sala de aula que tem 40 acadêmicos, 80 acadêmicos, tem 30 alunos, 35 alunos, olhar a minha criança e ver o meu liderado e ver que ele está diferente, imagine nós que oramos, que nos entregamos ao Senhor, nós temos que ter essa capacidade de compreender. E infelizmente, nós estamos vivendo dias de líderes. E todas as vezes que eu estou dizendo líderes, eu estou falando de todas as pessoas que trabalham com criança. Porque para mim, liderança infantil começa desde o líder maior, o primeiro, o segundo, o terceiro, tesoureiro, secretário, regentes, todos fazem parte da liderança. Eu não posso ver o ministério infantil de uma só forma. O líder do ministério infantil tem que ter a capacidade de trabalhar em equipe. Então, é um conjunto. Eu não trabalho sozinha. A regente não trabalha sozinha. Eu sempre digo que a coisa mais importante é um líder estar presente nos ensaios das crianças, porque é um grupo. A sua regente vai se sentir muito mais fortalecido se tiver o seu líder ali. E é o momento de você conhecer os seus liderados, porque nós somos um conjunto, nós somos uma máquina. A liderança infantil tem que ser coesa. E aí, queridos, eu quero dizer que temos vivido dias muito ruins, muito tristes, e que infelizmente a gente acha que as coisas ruins acontecem lá fora, não acontecem aqui dentro da igreja. Nós temos casos terríveis dentro da igreja. Eu trabalho numa área social há muitos anos e como conselheira do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, hoje secretária de Assistência Social do município. Só Deus sabe o quanto meu coração tem sangrado, e por ver que coisas que jamais deveriam acontecer no nosso meio vêm acontecendo. Então nós temos que orar pelas nossas crianças, nós temos que orientar as nossas crianças para que elas sejam fortes, para que elas consigam se protegerem até mesmo do papai. Então vamos orar, e eu acredito muito nessa liderança, e esse desenvolvimento afetivo é fundamental, e o desenvolvimento social, eu sei que o Tom já falou sobre isso, porque as nossas crianças têm que ser envolvidas em tantas coisas, não é? São tantos programas, tantos projetos. O líder tem que pensar nas nossas crianças e desenvolver projetos com as nossas crianças, para que elas não só tenham oportunidade. A única coisa que acontece com as crianças, vir no ensaio e cantar no culto de domingo, e aí depois todo mundo quer que ela ouça a palavra, que ela tenha bom comportamento, não é? E o que nós estamos dando em retorno? Como nós estamos orientando? Eu confesso para vocês que eu fico muito triste quando eu chego na igreja. Eu gosto de andar bastante porque eu gosto de ensinar. E quando eu chego numa igreja, num culto, e vejo o banco das crianças e os irmãos de guardas. Um guarda de um lado, um guarda do outro numa ponta, um guarda na outra ponta, um guarda na outra ponta, e as crianças não podem nem se mexer. Quantos de vocês já se mexeram aqui nessa tarde? Está sendo fácil vocês estarem aqui desde as 14 horas sentados? E isso porque alguém está falando para vocês, está se dirigindo a vocês. Vocês estão participando. E as nossas crianças, que não existe nada para elas no nosso culto, a não ser ficarem sentadas e existe algo de especial que envolva as nossas crianças? Quando nós temos o nosso culto infantil, quem é que vem para os cultos infantis?
Não ouvi. Só as crianças. Infelizmente, tem pais que deixam a criança na porta da igreja e vêm buscar no dia do culto infantil. E a igreja? Criança é ou não é importante? Eles são o porvir. Se nós queremos ter uma igreja amanhã, nós temos que investir hoje nas nossas crianças. E infelizmente, isso não acontece. Mas são reflexões. E aí, outra coisa que é importante, eu não vou me delongar sobre isso. Eu sei que vocês estão extremamente já cansados. As etapas do desenvolvimento infantil. Essas etapas veio de um estudo de um grande psicólogo que estudava o comportamento do ser humano, que foi Jean Piaget. E ele classificou essas etapas do desenvolvimento infantil, que é a criança de 0 a 2 anos, que é o sensório motor, o pré-operatório. Eu quero falar da criança de 0 a 2 anos. Nós que trabalhamos com as nossas crianças, o que nós podemos fazer com a criança de 0 a 2 anos na igreja? Provavelmente, elas não conseguem memorizar um cântico. Mas quando eu venho para o ensaio, quando eu trabalho com essa criança, e é por isso que eu digo que regente de criança tem que ser alegre, tem que ter movimento. E criança, os hinos das crianças têm que ter movimento. Porque como é que essa criança de 0 a 2 anos vai se movimentar, não é? Então nós vamos ficar em pé agora e nós vamos cantar um outro corinho. Então vamos lá? Estou feliz em vir para casa, erguer minhas mãos e cantar. Estou feliz em vir para casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir para casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir para casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Agora a gente vai fazer assim. Que pena que tem tão poucos meninos, né? Mas os meninos vão mostrar a força de vocês agora. Cadê os outros meninos? Aí, meu Darcy. Eu tô aqui. Muito bem, meu Darcy. Tem meninos lá atrás. Aí, na hora que falar a primeira vez, bendito é o nome do Senhor. E aí agora, quando a gente está trabalhando o desenvolvimento motor, nós trabalhamos lateralidade. Porque o que nós trabalhamos não pode ser diferente do desenvolvimento das nossas crianças. Então, quando eu erguer a minha mão esquerda, não esquecendo que eu estou de frente para vocês. A minha esquerda não é a esquerda de vocês. Quando eu erguer a minha esquerda, é a direita de vocês, certo? Não. Quando eu erguer a esquerda, bendito é o nome do Senhor, os meninos vão dizer aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor. As meninas, glória a Deus, ok? Os meninos aleluia, as meninas glória a Deus. Vamos ver a força dos meninos aí. Vamos. Fico feliz em vir pra casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir pra casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre.
Amém. Líder infantil tem que ter movimento, tem que gostar de movimento. O líder infantil não pode ser estático, não é? Aí assim, ele vai chegar na igreja, no culto infantil, ele vai falar assim: quero cumprimentar a igreja, papai do Senhor. Eu já fui dar palavra em culto infantil que foi assim. Aí escolheu os dois hinos mais compridos da harpa para cantar, né? Líder. A paz do Senhor, crianças! Quem está feliz de estar aqui nessa tarde? Glória a Deus, porque Deus é bom. Que bom que nós estamos aqui hoje reunidos para o nosso culto infantil. Nossa, demorou para passar esse mês, não demorou? Eu não vi a hora de chegar um mês para nós fazermos o nosso culto infantil. E não é cultinho. O nosso culto infantil, o culto com as crianças, onde nós vamos ter oportunidade de agradecer a Deus, de testemunhar, de falar tudo que o Senhor tem feito por nós. Líder infantil, a sua equipe, eu vou falar daqui a pouco sobre a questão de o que move um líder infantil. Sabe o que move um líder infantil? Paixão. O que move um líder infantil é paixão. Qualquer coisa. Olha, quem já esteve apaixonado aqui ou está apaixonado? Eu espero que a maioria das irmãs casadas estejam apaixonadas. Eu vi um monte de casada que não levantaram a mão. Oxente, nós estamos apaixonadas sempre. Sempre. E os irmãos que motivem essa paixão, para que nós possamos estar sempre apaixonados, não é, Tão? O que motiva um líder infantil é a paixão. Porque quando eu estou apaixonada, vocês já viveram esse momento de grande paixão, não é? A gente faz tudo por essa paixão. Então, o líder infantil tem que ser motivado pela paixão de querer ser líder, de gostar de ser líder. Sabe por quê? A paixão produz direção, possibilidades e mudança de vida. Quando eu recebo o cargo de líder infantil, de regente, eu tenho que pensar: o que é que eu vou fazer? Quais são as minhas possibilidades dentro desse ministério? Não é? O que eu tenho que fazer? E peço a direção de Deus para que haja mudança de vida, porque as nossas crianças, irmãos, porque é inadmissível uma criança, filho de crente, que frequenta a igreja, e quando você chega lá na escola, o que você recebe de reclamação? Nossa, é o pior aluno da turma. E aí, quando eu chegava para visitar as escolas, quando eu estava como chefe da Secretaria de Educação, eu ia fazer os atendimentos na escola, que a escola me chamava. Era muito triste, porque a escola falava assim, o coordenador falava assim, falava assim: eu disse, você sabia que ele é da sua igreja? Isso é muito triste, irmãos, é doído. Porque tem que gerar essa paixão que me move enquanto líder, tem que gerar mudança de vida. A criança que vem para a igreja, que frequenta a nossa escola bíblica dominical, que frequenta o e-book, que frequenta o nosso conjunto, ele tem que ter um comportamento diferente lá na escola. Porque senão, eu enquanto líder, não estou influenciando positivamente a vida dos meus liderados. Não tem como isso acontecer. E para acontecer, a gente precisa ter a atitude de uma pessoa apaixonada. A primeira dela é alegria e vigor. Nós temos líder infantil, né, Nilda? O senhor conta uma historinha aqui, viu? Jesus, uma certa vez, né? Ele caminhou assim sobre as águas, sabe? Nossa, mas ele foi bacana lá. E aí, irmãos, é isso aí. Irmãos, ó, ixi, mas ele fez tanto milagre, né?
Jesus fez milagre, aleluia. Amém? Aleluia, irmãos. Não, irmãos, mas estou animada, irmãos. Estou animada mesmo. Vocês nem sabem que estou animada. Mas vocês têm que ficar animados, gente. Eu estou aqui falando. E vocês tudo aí assim? Anima! Vem mais vezes. Presta atenção. Não presta... Para de ficar beliscando menina aí. Fica beliscando, fazendo confusão. E eu aqui tentando falar. Mas que Jesus andou sobre as águas, andou. Então, irmãos, eu acho assim, sabe o que eu penso? Para trabalhar com criança, você tem que ser animado. Você tem que ter a criatividade. Você tem que ser até meio palhaço mesmo, assim. Entre aspas, tá, irmãos? Mas assim, motivar. E tem uma outra coisa que eu estava dizendo que é verdade. O culto infantil, ele não pode ser longo. Vocês viram ali as fases da criança, ela é limitada. Nós não podemos pensar que a criança é um adulto em miniatura. Ela tem a sua concentração limitada. O culto, para você pregar a parte da palavra, ela tem que ser motivada e que tem um espaço. Mais do que 30 minutos, 40 minutos, já começa a passar. Nós sabemos que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Mas você pode observar que se você motiva e que você traz uma palavra de Deus de uma forma bem animada, a criança, ela presta atenção. Você tem que procurar meios de prender a atenção. Só para você ter uma noção aqui. Vocês estão aqui desde as 2, não é? Então, já estão cansados, então, gente? Estão cansados. Agora você imagina a criança dentro de um culto e você assim todo desanimado e ainda bravo. Presta atenção aí, vou falar pro seu pai, sua mãe, só tinha sua avó, né? Não é isso. Nós temos que animar a criança, buscar essa criança, ter uma palavra bem animada, objetiva. E daí, se você fizer isso, você não vai ver o outro brigando, um beliscando. Porque às vezes você vê, durante a palavra, um dá um soco no outro, o outro, né? É porque nós precisamos estar ligados nisso. Observar as nossas aulas com criatividade, né? E ao mesmo tempo que sejamos claros, né? E mais objetivos. Olha, tem um tanto de coisa aqui, só que as irmãs já falaram que tem um coffee break ali esperando a gente. É isso, Daiane? Irmãos do céu. Então, Eude, vamos deixar, você vai só mostrar, né? Vai mostrar, tá terminando, irmãos. Calma aí que tá terminando. Glória a Jesus. E aí, queridos, quando nós também trabalhamos, voltando ali naquela fase do desenvolvimento, que eu tenho que aproveitar para as nossas crianças, tanto de 2 a 7, essa é uma fase que a criança vive egocentrismo. Tudo eu, é a fase dos porquês. Mas essa fase também, como a outra, ela é uma fase que ela consegue fazer conexões. E aí, se eu vou trabalhar um recurso, eu posso aproveitar e falar também. Eu posso trazer vários recursos. Esse aqui é um recurso. Eu fiz para contar qual é a cor do amor. É um livro secular. Eu trabalho essa história perguntando qual é, porque cada um, nessa fase, as crianças são minimistas. Elas querem dar vida aos personagens também. E animais, eles gostam muito de histórias com animais nessa fase. Então, você consegue trabalhar porque cada um desses personagens, desses animais, acham que o amor tem a cor deles, não é? Então a gente vai falando sobre as cores do amor, eu vou perguntando, e aí eu posso finalizar dizendo que não importa que essa é a verdadeira cor do amor, essa é a maior prova. Ninguém sabe amar e ninguém amou
como esse homem. E ele esteve aqui, viveu aqui, nos ensinou tantas coisas e deixou o seu exemplo para que nós vivenciássemos ele, inclusive o amor. Aí eu posso falar tudo, irmãos, aqui sobre a questão dos ensinamentos de Jesus, qual for ele que eu queira fazer, e aí dizer que se nós continuarmos obedecendo a esse grande mestre que esteve aqui, que morreu na cruz por nós, mas que ressuscitou e subiu aos céus, e que ele disse que iria preparar um lugar para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos ali junto com ele. Esse é o maior exemplo de amor que nós temos a seguir. Então, nessa fase, nós podemos trabalhar que a criança consegue. E podemos trabalhar, a gente trouxe alguns modelos de jogos também, que não conseguiremos trabalhar, é uma pena, que nós nos esforçamos muito fazendo os materiais para essa formação, mas eu posso trabalhar também o jogo como culminância, jogos bíblicos. Aquela igreja que eu estava com ela, como é o meu comportamento? O que é que eu devo fazer com as minhas mãos, com a boca, com os pés, com o ouvido e com o coração? E aí a gente explora o que eu devo fazer na casa do Senhor, qual é o meu comportamento dentro da casa do Senhor, o que eu devo fazer. Aí eu trabalho citações bíblicas, né? Sobre o pé, sobre a boca, sobre o ouvido. E eu posso depois trabalhar com as crianças, eu expliquei tudo isso aí, eu coloco as ações que eu posso fazer. Aí eu coloco as fichas na mesa de tudo que eu faço na casa do Senhor. Aí a criança vai pegar uma ficha e vai fazer a conexão. Se é com o coração, por exemplo, louvar ao Senhor, ela tem que fazer a conexão. Com o que a gente louva ao Senhor? Aí ela tem que colocar a boquinha junto, né? Então, a gente trabalha também com jogos que as crianças nessa fase precisam disso. Nós, enquanto líderes, nós precisamos nos esforçar, e isso pode ser feito no ensaio. Quando que nós vamos trabalhar isso se eu só sou líder de criança? Não tenho esse tempo para fazer. Não, irmãos, vamos nos dedicar, planejar, porque o ensaio é muito tempo. Dá tempo de você ensaiar o corinho, contar uma história. Quem é que disse que regente de conjunto não precisa contar história? O líder de criança vir no ensaio e contar a história, fazer um joguinho com as nossas crianças. Nós temos que ocupar as nossas crianças dentro da igreja. Nós temos que lotá-los de conteúdos bons para que eles saiam daqui repletos de coisas boas. Não deixe que eles venham no ensaio, cantam um corinho e fiquem... Tem coisas às vezes que a gente fica muito triste. Eu gosto muito de vir para a igreja e ficar fazendo coisas de decoração às vezes, e assim, você deixa, teve um dia que eu chorei, porque as crianças vieram para o ensaio e destruíram as coisas que estavam prontas. E pasmem, tinha até tampa de vaso junto com as minhas coisas, tampa de vaso quebrado. E eu me questiono, onde estava esse líder? Onde estava essa regente nesse momento? A gente vive coisas assim, isso acontece dentro da igreja. Eu sei que não acontece só aqui, não acontece só em Rondonópolis, não acontece só em Juína. Tem umas irmãs de Juína, não tem? Então, de outras igrejas também. Porque as nossas crianças precisam ser ocupadas com coisas boas. E eu sei que vocês que estão aqui são pessoas especiais, que estão aqui porque fazem a diferença e vão continuar fazendo a diferença na vida das nossas crianças. E aí, eu só quero ler essa frase de Charles Spurgeon, que diz assim: que maravilha será ver nossas crianças firmadas na doutrina da redenção por Cristo.
se forem prevenidas contra os falsos evangelhos dessa era perversa e ensinados a firmar-se na rocha eterna da obra consumada de Cristo, podemos esperar que a próxima geração venha manter a fé e que será melhor do que a de seus pais. A gente sempre fala, tem uma coisa assim sobre a questão do meio ambiente, que é tão em alta, tão em moda, né, que fala assim que nós temos que preparar o ambiente, cuidar do ambiente para os nossos filhos. E aí eu sempre me pergunto, e que filhos nós estamos criando para conservar, para preservar esse meio ambiente? Nós temos falhado muito, e não é só aqui na igreja, lá fora também, mas hoje nós não vivemos situações diferentes de lá. As nossas irmãs trabalham o dia todo, quase não tem tempo de orientar seus filhos. Então fica ainda, para nós, cabe uma parcela bem pequena, mas que vai fazer toda a diferença na vida das nossas crianças. E dentro das com as crianças pequenas eu posso ensinar a Bíblia também por objetos. E aí nós criamos essa caixa para vocês verem que não é necessário materiais tão elaborados. Eu gosto muito de trabalhar com sucata. O ano passado a gente deu um curso, quem fez um curso muito extenso, nós começamos o curso de formação com professores em começo de maio e terminamos ele em outubro, né? Todos os sábados à tarde a gente estava aqui, trabalhando, construindo coisas, orientando. E nós trabalhamos um período bem grande de sucata. Eu gosto muito de caixas, vocês podem até ver que eu gosto de caixa, né? Mas essa é uma caixa fácil, barata, pode ser uma caixa usada de papelão também, e que vocês podem contar uma história com objetos. Jesus estava anoitecendo, tinha muitas pessoas querendo matá-lo, perseguindo. E ele naquela época ele não estava numa fase boa, não era bem visto, mas ele foi convidado por um homem com o nome de Simão. Ele foi convidado por Simão e Simão o convidou para ele jantar em sua casa. É claro que Jesus aceitou, era mais uma oportunidade dele falar, de conversar, de conhecer as pessoas. Porque se vocês forem ler a história de Jesus, vocês vão ver que o Senhor sempre quis conhecer as pessoas. Sempre. E Ele deseja ainda nos conhecer cada dia mais, né? Basta nós nos achegarmos a Ele. E nesse jantar, e nessa casa, ele foi convidado. Vocês estão me ouvindo, não estão? Ele foi convidado para jantar. Então, quando eu trabalho com a criança, eu vou trabalhando, explorando isso. Eu uso isso aqui para quê? Para comer. Ah, mas era fim de tarde. No final da tarde, qual é a refeição que nós fazemos? É a janta. Então, o Senhor foi convidado para jantar na casa de Simão. Vocês podem usar, como hoje tem muito essa questão de cor, azul para homem, rosa para mulher, vocês podem usar qualquer uma. Eu disse para a Nilda que eu usaria um objeto que era daquela época. Eu comprei isso aqui em Jerusalém, né? Então eu quis trazer a echarpe que eles usavam de lá. É, né? mas comprou em Jerusalém. Do camelô. E aí Simão recebeu o Senhor. Mas nesse jantar, De lá também. nesse jantar, chegou uma pessoa que não era convidada. Mas ela chegou naquele jantar e viu, e chegou por trás.
por trás de Jesus. E desde que ela chegou, ela começou a beijar os pés de Jesus e a chorar, chorar, chorar. E ela chorava e as suas lágrimas caíam e molharam tanto os pés de Jesus que chegou a lavar os pés de Jesus. E aí, ela continuou chorando. Só que os pés de Jesus já estavam molhados. Aí ela precisou. O que isso tem a ver com os pés de Jesus? Confundi. E aí os pés de Jesus estavam tão molhados, tão molhados. Isso aqui eu já peguei criança cabelo. E ela pegou os cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus. Mas também ela levou um perfume tão precioso e derramou sobre os pés de Jesus e continuava chorando e derramando aquele perfume tão cheiroso. E aí, Cheiroso mesmo. Era de Israel, Zafenati? e Jesus ficou comovido com aquela atitude, deixou que a mulher derramasse o seu amor por ele. Mas Simão, vendo aquela mulher, pensou: se esse homem fosse mesmo um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Só que Jesus conhece todas as coisas, sabe o que vai no nosso coração, no nosso pensamento. E aí o que foi que ele fez? Ele contou uma história para Simão de duas pessoas que deviam um outro homem e que todos foram perdoados. Um devia mais e outro devia menos. E aí ele perguntou para Simão: quem você acha que foi o mais perdoado? Ué, aquele que devia mais, claro. Só que aí Jesus disse: justamente, Simão, essa mulher desde que chegou aqui está beijando os meus pés, lavando com suas lágrimas. E você nem lavou os meus pés, nem ungiu a minha cabeça com óleo. Glória a Deus. E com isso ele deu um exemplo para todos que estavam ali, para aquela mulher. E ele disse para ela que os seus pecados estavam perdoados pela sua ação. E eu quero dizer para vocês, nesta tarde, finalizando, o que é que nós temos feito para o Senhor? Que nós estamos usando na causa do Senhor para o reino, com os nossos pés, com as nossas mãos, o ouvido, a boca, com o nosso coração. O que é que nós temos feito para o Senhor? E às vezes você acha que você é tão pequeno por estar aqui e ser um líder, ser um regente do ministério infantil. Mas o Senhor te escolheu. E acima de tudo, além dele ter escolhido, ele te deu um grande presente, que foi um presente para mim, um presente para você, que foi a nossa salvação. E o que nós temos que fazer é somente adorá-lo, servi-lo. E por mais que seja difícil, eu sei que as meninas e os meninos que estão à frente desse evento do Semear tiveram muitas dificuldades para chegar até aqui. E quem veio de fora e até mesmo quem está aqui. E eu sempre digo que tudo que nós fazemos para o Senhor, principalmente em relação às nossas crianças, não teremos, se nós queremos reconhecimento aqui, não espere isso, que você vai decepcionar. O nosso reconhecimento, a nossa recompensa vem do alto. Porque são essas crianças que irão morar no céu, são essas crianças que manterão a nossa igreja. Nós passaremos,
segundo semear. E muita gente pode não estar. Mas a semente está plantada. E vocês têm que plantar junto às nossas crianças. É semear com as nossas crianças. Porque eles são o presente, mas também são o futuro da nossa igreja. E eles só serão futuro se nós trabalharmos bem com as nossas crianças. Se nós fazermos o sustentáculo da fé, para que eles possam crescer firmados na palavra. Então, nessa tarde, eu gostaria que vocês se colocassem em pé. E eu quero dizer para vocês que vocês honrem o ministério que Deus deu para vocês. A honra determina o nosso sucesso nesse ministério. Eu louvo muito a Deus pela oportunidade que Ele deu a mim, deu a Nilda, de estarmos aqui falando com vocês. Que Jesus abençoe vocês grandemente. Que vocês possam buscar forças. Eu vou pedir sempre ao Senhor, eu sempre peço que o Senhor renove as forças de quem trabalha com criança, porque não é fácil. Eu não quero dizer que é fácil lidar com criança, porque eu ouvi o Wellington também dizendo, porque crianças não dá lucro na igreja. Tem muita gente que diz que criança dá a despesa na igreja, que tudo que faz tem que comprar isso, tem que fazer aquilo, porque culto de criança não pode ser assim. E culto de criança tem que ser diferente mesmo. Culto de criança tem que ter diferença. Até a toalha da mesa, se a gente não pode colocar uma decoraçãozinha, compra um TNT estampadinho, 1 metro de TNT e coloca no púlpitozinho ali para eles perceberem a diferença. Que foi feito algo especial para eles. E no final de culto de criança, não que é necessário, mas é importante eles terem um feedback, algo de volta. Irmãos, eu digo para vocês, um pacote de pirulito não tira pedaço de ninguém. Vamos investir nas nossas crianças. Então que o Senhor Jesus venha abençoar vocês. E eu quero orar com vocês nessa tarde, mas eu tenho um hino que eu gosto muito, que desde a primeira vez que eu ouvi esse hino, eu chorei muito, porque não pensem vocês que a gente também não pensa em parar na caminhada. E eu muito mais, eu estou vendo muito rostos jovens aqui, né? Essa caminhada minha já tem bastante tempo, a longa, eu louvo muito a Deus pelos meus 52 anos. Mas são 52 anos que realmente eu me dediquei a essa obra do Senhor e amo muito a causa infantil, o ensino com as crianças, a escola bíblica dominical é a grande paixão da minha vida dentro da igreja, porque é ali que nós trabalhamos verdadeiramente com as nossas crianças. Mas eu louvo a Deus por tudo e que às vezes dá vontade de parar. Mas a primeira vez que eu ouvi esse hino, eu chorei muito. Um dia eu falei para a Dai, Dai, você já ouviu esse hino? Já está cantando com essas crianças que falam assim: eu quero obedecer, contigo eu vou crescer.